France 2020, o Tour de France mais atípico da história. Para quem está acompanhando os números da pandemia na França, agora em agosto teve uma curva ascendente do número de casos. Daqui a uma semana eles vão ter desafios se os números de casos continuarem escalando, porque a gente precisa lembrar a estrutura, tudo que envolve o Tour de France é muito grande, são 3 semanas. E eles não estão no mesmo lugar. Eles vão andando de cidade em cidade, uma estrutura gigantesca. Se eu não me engano, só do pessoal de staff para trabalhar na organização, na montagem de cada dia, são mais de 1.000 pessoas. Somadas as equipes, eu não sei quantas pessoas as equipes levam, eu acho que alguma coisa próximo de 35 pessoas, é muita coisa, é muita gente e se locomovendo através da França inteira, cidades com diferentes protocolos, diferentes números. As recomendações dos protocolos de segurança é de que os ciclistas usem máscara antes da largada, após a chegada. Tem as bolhas que eles chamam, né? As bolhas das equipes, as bolhas dos ciclistas, as bolhas dos jornalistas. Eles não podem interagir, né? Então tem todo um esquema meio que de curral para que os ciclistas possam dar entrevista mais à distância, então não vai ter aquela interação, e não precisa dizer que também não vai ter interação dos torcedores com os ciclistas, principalmente na largada e na chegada, ali na estrada. Eu não sei como que eles vão fazer para controlar, mas talvez as pessoas tenham mais dificuldade para ter acesso. Independente de qualquer coisa, eu espero que os espectadores eles tenham um pouco de talvez consciência, acreditando ou não que possa existir uma fácil contaminação, mas os caras eles já estão no limite ali meio que do esforço, o sistema imunológico completamente debilitado, então qualquer exposição que eles tiverem, a gente tem que pensar que assim, eles não têm o sistema imunológico lá em cima. Se um cara, por incrível que pareça, se um cara desse pega, ele pode ter complicações sérias, ainda mais porque afeta o sistema respiratório, então vamos ver o que vai acontecer. Se tiverem 2 casos, não precisa ser caso confirmado, 2 casos de sintomas graves relacionados à doença, a equipe inteira vai ser retirada do Tour de France. Provavelmente vão acontecer vários abandonos ou vários staffs mecânicos e etc. que a equipe manda embora antes da organização checar para evitar com que a equipe seja mandada embora. Então assim, tem um mecânico lá que o cara tá meio espirrando e não sei o que, os caras na hora, vai embora, tchau. Tchau, porque assim, se for constatado que você tem sintomas graves, e daí um outro ciclista, ou o cara da cozinha, ou o motorista do ônibus, a equipe inteira vai embora. Eu acho que isso tudo é um pouco de protocolo, né, da organização, da ASO, do Tour de France, um protocolo também da UCI, para ter menos impacto com a opinião pública. Mas, de qualquer forma, talvez a gente veja ciclistas desaparecendo com supostos abandonos por outros motivos, mas na verdade suspeita de Covid, para eles não falarem. Se tiver um atleta com Covid, eles não vão falar, o atleta foi embora porque ele está com Covid. Ele foi embora porque ele está com dor no joelho. Então a gente não vai saber direito o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, isso pode ter um impacto brutal na equipe. Porque daí você começa a considerar o seguinte, a equipe perde o motorista do ônibus, daí perde o cara da cozinha, daí perde um ciclista, daí perde o diretor técnico, o diretor esportivo, entendeu? A equipe começa a ficar meio cambaleando. Então, talvez nesse tour, além da questão atípica do condicionamento dos atletas, vai ter essa condição atípica dos membros da equipe que a gente não vai ter ideia do que está acontecendo. Talvez tenha uma equipe toda desmantelada, você tem lá os 8 ciclistas na estrada, só que não tem mais cara para dirigir carro, não tem mecânico, não tem cozinheiro, foi todo mundo embora e a gente não vai ficar sabendo o que está comprometendo a performance da equipe. Apesar de torcer para que seja um Tour de France em relação à pandemia que não tenha um impacto direto, mas talvez isso seja um pouco filosófico demais imaginar, porque diante do número de casos na Europa, talvez o Tour de France ele encontre desafios além dos desafios que já estão impostos aos atletas, que é a falta de ritmo, de competição. E temos uma semana para começar o Tour de France, são 22 times,
8 ciclistas cada, são 176 atletas. A gente vai ter tempo para se familiarizar com essa história. 21 etapas, tem muita coisa bacana. Tem a expectativa em relação ao que a Ineos pode fazer, a expectativa em relação ao que a Jumbo-Visma pode fazer, consolidação ou não dos atletas, principalmente os colombianos, que têm se tornado uma potência no ciclismo. Muitos atletas sem ritmo de prova, com uma ótima performance, um calendário concentrado, onde nós temos praticamente todos os nomes focando no Tour de France. Tem tudo para ser uma grande batalha e talvez um dos Tour de France mais emocionantes e competitivos dos últimos muitos anos. E é isso, mas sempre contando com o comentário de vocês, algumas informações que algumas pessoas sempre têm e que sempre deixa o vídeo muito mais interessante, porque você vai navegando pelos comentários e daí você vai tendo algumas informações adicionais do pessoal que está super inteirado nos bastidores e etc. Certo? Vou fazer um outro vídeo falando sobre a convocação da Jumbo-Visma, que até então o único atleta ausente é o Kruijswijk, que caiu no critério do Dauphiné. E é isso. Comentários, sintam-se à vontade, bons treinos, é isso. Bom final de semana, tchau.